gente vai tirar um depoimento agora de uma pessoa muito importante aqui pra gente, que é o Calistei. Eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai conduzir. Ele topou em tá dando essa participação dessa experiência de vida pra gente, e isso vai ser bacana. Então eu vou perguntar para ele, começar as perguntas aqui. Bom, primeira pergunta, Calistei, é: quem é você hoje, o que você faz? Fala um pouco sobre você. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando. Meu nome é Calistei Tavares, eu sou do interior de São Paulo. Antigamente eu dava aula, também tive outras profissões, como funcionalismo público, tudo. Mas eu optei por esse ano, depois que eu tomei a ibogaína, em não me cobrar muito, assim, né? Então eu tive trabalhos avulsos, assim, ajudando pessoas do meu círculo social, e vou buscar agora compromisso mesmo, um trabalho fixo, voltar para a faculdade, essas coisas agora nesse ano que começou, depois do reforço que eu estou fazendo agora. Muito bom. Tirou um tempinho para você cuidar um pouco do seu próprio, né? Se reconhecer. Não me cobrar muito também, até porque eu não queria essa carga como uma atitude de cobrança mesmo, né? Não queria me esquecer de onde eu vim. Isso, é muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, quando foi que você conheceu o tratamento, quando você fez o tratamento e, principalmente, como você chegou aqui no IBTA no momento em que você decidiu fazer o tratamento? Como era o cenário? Como estava o Calistei naquele ponto ali que você decidiu e quando foi? Então, eu estava na rua, em situação de rua, desde o dia 12 de dezembro de 2019, né, numa cidade grande lá, que tinha perto da minha cidade natal, que é Presidente Prudente. E realmente eu achava que depois de 20 internações, que o problema era eu mesmo, era o meu caráter, era a minha índole, né, que não tinha mais jeito. Então, para eu não onerar ainda mais a minha família, as pessoas que me amavam, eu preferia ficar distante e assim, confiante de que eu ia morrer usando droga. Minha droga de preferência era o crack, né? Uma droga que o potencial de destruição dela é muito rápido. Já usei as outras drogas, usava também, mas o que me levou mesmo para onde eu estava foi o crack. E como foi que como que o IBTA chegou na sua vida? É mesmo, bem lembrado. Então, eu tenho um grande amigo de infância, que é o Alisson. Ele é coordenador de uma rede de hospitais em Barueri. E estando lá em Prudente, eu olhava carro, né? Pedia dinheiro, vendia balinha na rua, enfim. E um belo dia eu estava na frente do shopping lá, a mãe dele me viu, me conheceu, né? A irmã dele também. E na hora assim eu nem conheci, que eu vivia drogado, né, na rua, alcoolizado e drogado. E quando eu tive a lembrança de quem elas eram mesmo, a gente conversou um pouco, tudo, elas foram muito fortes ali no momento, mas depois, hoje eu sei que minha tia chorou pra caramba, que é a mãe do Alisson, tudo, né? E aí ela ligou pro Alisson para fazer alguma coisa a respeito, e o Alisson conhecia já alguém daqui. Um dos amigos dele de faculdade teve problema com drogas também e foi tratado aqui. E aí ele foi pessoalmente até mim lá na rua e ofereceu o tratamento, né? Quando ele ofereceu, é bem legal falar isso, lembrando que eu estava desacreditado mesmo, né? Não acreditava mais. Eu deixei claro para ele que era aquilo ali que minha vida ia ser e até eu deixar de existir, né? Eu ia morrer daquele jeito. Aí ele começou a falar pra mim que na verdade tinha cura, tudo que eu já tinha lido a respeito na Organização Mundial de Saúde, essas coisas, ele foi rebatendo assim, né? E não era uma pessoa qualquer, além de ser uma pessoa que, né, meu amigo de infância, que me amava, ele tinha uma carga
da profissão dele, né? De médico, né? E aí eu fiquei meio com medo, assim, né? A primeira coisa que eu perguntei era se era injetável, se era supositório, se era oral, né? Ele falou, não, vê, depois você vê isso aí. O importante é você entender que tem cura. Falei, tá, mas o que eu tenho que fazer, né? Ele falou, ó, a única coisa que eu te peço é que você faça tudo o que eles pedirem. Eu tenho a sua palavra que você vai fazer isso? Eu falei, tem. Só que assim, eu sabia que eu já tinha feito tudo isso nas clínicas. Você já estava descrente por ser conduzido num processo que não estava fazendo diferença. Exatamente. Né? Acho que é mais por aí. Foi assim que eu cheguei. Bacana. Os 60 quilos também, né? Bom, pessoal, acho que vai uma coisa bacana aí que ele deixou também eu vou colocar um antes e um depois dele, vocês vão ter a validação visual do que ele está falando, vão conseguir ter uma imagem melhor aí. Calistei hoje, depois do tratamento, passou essa fase, como você está hoje, como você se vê hoje? Então, aquele médico que veio aqui, como é que é o nome dele? O Nakaya. Não, o Gagliastro. O Charles. Charles, sim. Isso. Quando eu conheci ele, eu era viciado em remédios, né? Sim. Também. Eu não dormia sem remédio, eu não acordava sem remédio, né? Então, um dos remédios que eu fui mais viciado foi o Enfumarato de Quetiapina, que hoje é uma das drogas do momento, assim, para quem é usuário, né? Sim. E quando ele falou para mim que eu não ia mais tomar, que eu não ia mais precisar tomar, eu dei risada, assim, por dentro, na cara dele. A descrença é uma coisa comum, porque não é uma coisa fácil de acreditar realmente. Falar, até papagaio fala, né? E eu já estava acostumado a ouvir mentira, né? Afinal, eu estava na rua. Sim. Então, dizer para você hoje que eu não tomo mais nenhum tipo de remédio, né? Para mim é uma benção, né? Eu não tomo mais nenhum tipo de remédio, não tomo mais nada. Ainda para não falar que eu não tomo nada, eu estava até falando com o rapaz que estava comigo agora no tratamento, eu tomo um fitoterápico chamado Tribulus terrestres e um associado com ginseng, para eu poder ficar um pouquinho mais estimulado, porque eu não tomo mais nenhum tipo de estimulante, né? Cafeína, tereré, não tomo mais nada, não tenho falta disso. E só que assim, eu tô me sentindo muito acomodado, muito tranquilo, né? Para quem tinha déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade generalizada, pensamento acelerado, tudo. Depois que eu voltei para casa, assim, até meu jeito de falar mudou, né? Meu jeito de me comportar mudou. E não foi eu falando isso, né? São as pessoas próximas a mim. Sim, né? Você vai percebendo de fora para dentro também, o pessoal validando que a mudança está realmente acontecendo. Minha linha de raciocínio mudou, o jeito de eu falar, tudo. Eu sou outra pessoa. Quem participa da reunião inicial sabe, é explicado isso claramente, que o seu organismo ele vai com o tempo, com o uso da ibogaína, ele vai restituindo funções que ele já normalmente, outra pessoa que não tem uso de drogas assim de uma forma tão agressiva tem normalmente. Então agora você está passando por uma fase em que você está se reconhecendo, seu corpo está voltando novamente para as condições normais, então é bem comum que você vá se livrar de todos os remédios mesmo. Porque os remédios de fato são para induzir o corpo a fazer uma coisa que naturalmente você deveria fazer. Exatamente. Uma das coisas a única coisa assim, que eu me recordo que foi me dito assim, né, porque eu ainda fumava, né? Sim. Aí falou, olha, tenta não parar, já pela questão da ansiedade, né? E realmente, eu não parei e foi bom, assim, de certa forma. Por incrível que pareça, o tabaco me ajudou um pouco em algumas oportunidades desse ano que eu passei. Mas depois eu percebi que ele já estava me podando. Sim. De restituição, na questão da restituição das minhas faculdades. Sim. Né, corporais, mentais, físico-químicas mesmo. Então eu vim, fiz o reforço e agora eu não fumo. Bacana, vamos chegar nela, vamos chegar aqui. Vamos lá. Eu preciso saber que você relate pra gente
qual era a percepção que você teve do tratamento? Porque tem uns que chegam aqui e acreditam que... alguns não sabem, igual você já não sabia, que eram dosagens em cápsula. Alguns acreditam que, com relatos que você vê na internet aí, que você vai ter tremedeiras, vai ter isso, aquilo. Então, em algum ponto, você criou alguma visão de como seria o tratamento. Sim, sim. Conta pra gente qual é a visão que você teve de como seria o tratamento e como foi essa experiência, de fato. Claro. A gente na rua, a gente tem bastante pessoas, muitas pessoas não ajudam, mas as que ajudam, as poucas que ajudam, elas ajudam mesmo, né? Então, elas vão estar ali com você, elas vão passar ali para perguntar de você pelo menos uma vez por dia, né? Então, é muito legal. E os vizinhos lá me acolheram onde eu ficava. Então, eles pagaram um curso para mim, para encerar carro, essas coisas. E aí, para aumentar minha renda, vamos supor assim, lá, né? E aí, uma das coisas foi eu comentar com eles sobre o tratamento, né? E aí tem a Milena lá, ela entrou no celular na internet. E o primeiro digitou lá, a primeira coisa que deu sobre ibogaína foi o IBTA, né? E aí eu peguei um telefone, mas assim, eu não sabia que era o IBTA, eu sabia que eu ia tomar ibogaína. Na pesquisa deu IBTA, aí eu peguei o telefone, liguei, o Reinaldo atendeu. É bem natural que a ibogaína seja relacionada ao IBTA pelo fato do IBTA também ter sido um pioneiro em tratamentos de ibogaína no Brasil, reconhecido internacionalmente. Inclusive, tem alguns títulos aqui que dá para mostrar para vocês depois. Mas vamos lá. Depois que você encontrou o IBTA, você aí falei com o Reinaldo, foi quando eu perguntei se era supositório, se era oral, se era injetável, né? Que deve ser uma pergunta que o Reinaldo responde bastante. Aí ele me explicou certinho, né, como tomava, tudo. Depois disso eu continuei em uso, então assim, teve vezes que eu queria ter falado com ele, mas o uso não me deixou, né? Teve a oportunidade de eu ficar 21 dias acordado, quando a polícia levou embora minhas coisas, por exemplo. Sim. Eu fiquei sem remédio. Fiquei 20 dias acordado, né? E, enfim, aí ele me ligava tentando falar comigo e eu não estava no lugar onde a moça estaria para eu poder falar com ele, né? Então assim, eu percebi uma preocupação mesmo, além do lance financeiro, entendeu? Porque eu continuei o tratamento aqui com a Karina, online, né, que é a psicoterapeuta, e eu percebo que vai além da grana, assim, né, não é uma questão somente financeira, assim, ela realmente se mostrou uma pessoa que se preocupa mesmo com a gente, no sentido do que eu vou fazer depois, né? Sua evolução, né? Da minha evolução, é bem fácil você conseguir ver aqui dentro do IBTA que o pessoal, eles têm a preocupação de fato em gerar uma mudança na sua vida, né? Eu acho que grande parte disso é porque as pessoas que estão aqui tomaram, né? Sim. Também. Sim. A ibogaína, né? Sim. A questão do Nakaya também, que acho que melhor que eu, ele é o maior exemplo, um dos exemplos, primeiros exemplos. Assim. Vários exemplos. Então, é isso. Então a minha impressão era que eu ia fazer tudo que foi me pedido, mas que não ia adiantar. Essa é a impressão que eu tinha. Inclusive, na sexta-feira, que é o último dia, eu tinha essa impressão ainda, entendeu? É natural você ainda chegar no último dia de tratamento e você ter aquela dúvida, por questão assim, para uns vai ser mais... Não tinha dúvida não, eu tinha certeza de que não era. Não tinha funcionado. Pelo tempo de uso e pelas descrenças em experiências negativas em outros segmentos. Eu tive 20 internações de 6 meses no mínimo cada uma. Aí você fala, poxa, eu fiquei Como internado é que eu vou entrar na segunda-feira, em 5 dias isso vai mudar a minha vida. Exatamente. É bem natural isso daí. Exatamente. E, bom, conta pra gente. Hoje, você está aqui para fazer o reforço. O reforço, para quem não sabe, ele é uma segunda dosagem, é um segundo processo feito com a ibogaína. E o porquê do reforço? Foi uma recaída ou foi mais uma questão de realmente reforçar o tratamento? Você acredita na capacidade da ibogaína agora? Como que é? Por que foi? Quando eu vim de 3 dias de abstinência, né? Então... Estava recente. Exatamente, né? E isso não é o ideal, né? Para você atingir o potencial mesmo do remédio.
E estudando com a Karina durante as terapias, ela achou melhor eu fazer um reforço para que eu aproveitasse melhor a oportunidade de tomar e também que eu pudesse explorar o seu potencial 100%. Perceber de uma forma mais sã, né? Tudo que a ibogaína me ofereceu. Tinha para me oferecer e me ofereceu, né? E realmente foi uma experiência ímpar, apesar de eu já ter tomado. Sim. Foi outra coisa. Que a primeira fase, a ibogaína vai te forçar a modificar um programa no cerebral que você já tinha. Isso. E agora nessa segunda questão, nessa segunda dosagem, nesse reforço, você vai ser potencializado, o seu organismo que já está normal vai ser potencializado a um 100%. Exatamente. Ou próximo disso. Eu acabei encontrando com vários erros assim, a criança que eu era, sim, o adolescente que eu era, o jovem que eu fui, o cara ruim que eu era, em determinadas oportunidades, o cara bom que eu era. Eu encontrei com esses caras todos. Se conciliou? Consegui entender toda uma situação, né? E não sei se eu consegui me conciliar com todos, né? Mas aí para isso eu tenho a Karina agora, na evolução, né? Isso é importante. Passar para o pessoal, não é só tomar a ibogaína, né? Não, existe esse processo dentro do IBTA em suporte psicológico. Uma das coisas que eu percebi, assim, né? É Júnior, né? Isso. A questão da dieta. A maioria das pessoas que tomaram comigo não seguiram a dieta, né? E a dieta eu acho que é uma das coisas mais importantes para que a ibogaína possa continuar no seu fígado, né? E quanto menos você carregar esses órgãos seus de coisas que vão atrapalhar essa absorção, melhor. Então assim, eu segui à risca a dieta, segui à risca a questão dos exercícios físicos, né? As questões de novos hábitos, né? De buscar uma espiritualidade, né? Então isso aí eu acho que é o principal. Assim. Fez o dever de casa. Isso, e tomei o Budzo, né? Também tomei os remédios que eles continham aqui, os complementares. Muita gente não respeita o tratamento na questão de alimentação porque desconhece o fato de que uma boa parte do nosso corpo ele é conduzido pelo que a gente se alimenta. Então, se você se alimentar bem, parte do tratamento também natural dentro do seu corpo vai conduzir para um processo saudável. A gente é aquilo que come. Exatamente. Né? A igreja que eu participo agora, ela tem uma ala voltada só para alimentação. Muito bom, muito bom. Bom, Calistei, do que eu queria... Acho que o pessoal tinha dúvida, eu já fui. Se você quiser falar mais alguma coisa ou tiver ok, a gente pode encerrar por aqui. Eu acho que eu queria falar que eu gostaria muito que a ibogaína fosse reconhecida, né? E consequentemente barateada, né? Porque assim, eu conheço pessoas maravilhosas, sabe? Seres humanos magníficos, assim, que estão na rua, que estão morrendo e que não vão ter essa oportunidade que eu tive devido ao custo, né? E eu espero que com ela ficando mais famosa, né? Com os resultados agora que estão sendo mostrados já há algum tempo, que a gente possa baratear cada dia mais e dar acesso também a pessoas que não têm condição. Às vezes eu pondero assim, né? Toda a infraestrutura do CAPS, né? Da prefeitura, daqueles enfermeiros, tudo. Será que eu não pagava uma ibogaína para cada um ali, né? Para eles não ficarem ali naquele ciclo sem fim, não tem fim. O processo da ibogaína ele tá caminhando devagar, mas é um processo que está caminhando positivamente para que ela se torne mais acessível cada vez mais para mais pessoas. Um dos grandes compromissos do IBTA, desde quando se tornou o pioneiro aqui no Brasil, reconhecido internacionalmente, é de fato representar isso aí que a gente está fazendo agora, mostrar que tem um antes e um depois positivo e talvez fazendo isso
a gente consiga levar essa ideia, vestir essa camisa que você está falando aí, de levar a Ibogaína para mais pessoas. Isso é um compromisso e a gente vai lutar bastante por ele. Obrigado. Bom, então pessoal, para quem quer entrar em contato com a gente, vocês vão conseguir ver os nossos contatos debaixo desse vídeo aqui, ou coloca lá na internet tratamento com Ibogaína, você vai encontrar BTA, ou coloca IBTA Paulínia que vai achar também, tá bom? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau, pessoal.